tua amada esposa, do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês, a EBD, sobre o seguinte tema: compartilhar. Compartilhar será o nosso terceiro ciclo de várias lições, onde aprenderemos a importância e a realidade de compartilhar o Evangelho. Por isso é que nós fomos chamados, por isso que nós nascemos novamente. Eu gostaria de compartilhar 2 versículos com você nessa manhã. O primeiro deles encontra-se em Romanos capítulo 6, verso 22, que nos diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Temos aqui, além do tema da santificação, em 3 tempos, santificação inicial, progressiva e final, a salvação da mesma forma, inicial, progressiva e final. Isso quer dizer que o ser humano que nasceu pecador, que nasce pecador, está perdido em relação a Deus, morto espiritualmente. Se vier a morrer espiritualmente, morto espiritualmente, separado espiritualmente de Deus, se vier a morrer fisicamente, estará morto eternamente, ou separado eternamente de Deus. Por isso que é preciso se unir espiritualmente a Deus. Por isso que antes que a morte física atinja a todo vivente, é necessário que ocorra esse encontro com Deus, pois ocorrendo isso, ele não morrerá eternamente. E é por esta razão
que nós compartilhamos o Evangelho de Jesus Cristo. É por essa razão que nós falamos tanto em termos a vida espiritual, tão importante para evitar que as almas se percam. Agora, como vamos fazer isso? Vamos fazer isso através da palavra de Deus. Vamos fazer isso através da oração, através do ensino, através do testemunho pessoal de como o Senhor nos alcançou. Dessa maneira, ao receber a palavra e aceitá-la, somos salvos. Dessa maneira, podemos ganhar também muitas vidas para Jesus. E esses serão salvos e se multiplicarão e estarão salvos eternamente ao partirem deste mundo. E é isso que queremos apresentar. É isso que deve ficar claro nas nossas abordagens, dia após dia, enquanto estamos vivendo. Que seja nas mensagens, que seja nos ensinos, que seja no trabalho de discipulado, é necessário sermos claros, é necessário contarmos, antes de tudo, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. A obra divina de salvação, ela iniciou-se no Éden. O primeiro grande missionário foi Deus. Iniciou-se no Éden, foi executada na cruz do Calvário e culminará no dia da nossa glorificação, quando o Senhor vier. Por isso que devemos levar a sério esse trabalho tão importante de evangelizarmos, de compartilharmos Jesus com as demais pessoas. A doutrina da salvação trata não só da conversão, mas, além disso, de todo o preparo divino para sermos uma igreja glorificada, uma igreja gloriosa, estando ainda na terra. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Por isso que, fundamentada em Cristo, a igreja possui, em cima dessa base que é Jesus Cristo, 4 pilares importantes. O primeiro, quando você aceita Jesus, você vive dando testemunho. É necessário que você glorifique a Deus através do seu testemunho, através da sua vida pessoal, que tenha comunhão com Deus. Mas também é necessário que você se santifique progressivamente, como nós lemos no início. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, é necessário, a partir daí, que tenhamos progresso até a vinda de Cristo. Além da glorificação e da santificação progressiva, é necessário que venhamos também nos edificar pessoalmente. Dessa maneira, como o texto nos diz, poderemos sim, de uma forma mais eficaz, evangelizarmos os perdidos. Evangelizar os perdidos é a 4ª missão. O texto bíblico testifica-nos de 3 fases da nossa vida. Eu quero dizer que uma já passou. Essa é por conta de Deus. Ao aceitarmos a salvação, ao nos convertermos, Deus nos livra da morte eterna. Agora é progresso, é vida crescente na presença de Deus. E muitos de nós, posso dizer, não estão com essa vida progressiva, não estão fazendo aquilo que o Senhor deseja, que é pregar o Evangelho, que é ensinar, que é procurar levar essas boas novas para aqueles que se perdem diuturnamente. Fomos alcançados pela graça e somos salvos. E um dia seremos transformados. Mas isso é porque ouvimos a salvação. Isso é porque ouvimos a mensagem
do Evangelho. E graças a Deus que alguém se lembrou de nós, graças a Deus que alguém levou Jesus, trouxe Jesus a nós. Graças a Deus que alguém foi usado para nos alcançar através da mensagem do Evangelho. Por isso, ela é chamada de boas novas de salvação. E isso me faz lembrar um texto muito interessante também, que fala sobre a salvação. Esse texto encontra-se em Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Amados irmãos, queridos alunos, quase 2.000 anos de proclamação do Evangelho. Quase 2.000 anos. E sempre alguém trazendo a mensagem do Evangelho. Sempre alguém procurando proclamar Jesus, falar de Jesus para nós. No início foi o Senhor, como acabamos de ler. Mas agora, o Senhor já está no céu, já está prestes a voltar. E a obrigação é nossa, de cada um de nós. Não podemos negligenciar a tão grande salvação, porque aqueles que estão em volta de nós estão se perdendo. Porque isso implica em salvação ou perdição eterna. E esses dois textos que eu li estão em sintonia. Primeiro, você tendes o vosso fruto para a santificação. Mas você também não pode, você tem que se santificar, mas você não pode negligenciar de maneira nenhuma esta salvação que transforma e livra as pessoas do inferno. A salvação é a maior obra de Deus, tenho certeza disso. Maior até do que a própria salvação, do que a própria criação. E ela é grande quando nós considerarmos, primeiro, o poder que ela alcança. Precisamos, como filhos de Deus, trabalhar para ganharmos almas, para ensinar. As pessoas precisam compreender as boas novas e discipular. Elas ganham o Evangelho, elas pregam, elas ensinam, elas discipulam, e aí começa um ciclo que só vai crescendo. Uma outra realidade que eu vejo nessa tão grande salvação trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo é que quando nós considerarmos o perigo que ela nos livra, e o perigo que ela livra as almas de se perderem para sempre. Isso é grandioso. Porque a partir do momento que a pessoa morre sem Cristo, ela está perdida. Terceira realidade. A salvação é grande quando nós considerarmos o valor de uma alma. E vocês sabem qual é o valor de uma alma, biblicamente falando? A Bíblia nos diz que uma alma não tem valor. Não tem valor. Excede a todas as riquezas do mundo. Quanto vale uma alma? Não tem valor. E está na minha e na tua responsabilidade de falarmos desse tão grande amor de Deus e dessa tão grande salvação que nós acabamos de citar. Por que a Bíblia fala isso? Já pensastes sobre a sua responsabilidade e de cada pessoa que parte ao teu redor sem Cristo próximo a você e que você poderia falar alguma coisa para ela?
Também essa salvação é grandiosa quando considerarmos que, para que ela fosse alcançada, foi necessário a morte de um inocente, a morte de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo para nos salvar. Por isso não podemos negligenciar essa tão grande salvação durante a nossa estadia como servos de Deus nessa terra, porque nós não sabemos quando vamos partir. Fomos libertados do pecado, do domínio do diabo, feitos servos de Deus, e agora é santificação progressiva, é fruto que deve ser dado diuturnamente em nossas vidas para alcançarmos o mundo para Jesus. Por isso, meus amados, glorifiquem a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com seus bens, com seus dons e talentos. Glorifiquem a Deus, glorifiquem ao reino do Senhor, que precisa de nós. Da mesma maneira, santifique-se a cada dia, busque fugir da aparência do mundo, busque sair das tentações, santifique-se para que você tenha forças e Deus venha te abençoar e seja um canal de bênção aonde você está vivendo. Edifique-se a cada dia. Construa a sua vida na rocha, na base Jesus Cristo, para poder ser um vetor nas mãos de Deus, para alcançar as pessoas. Assim como você um dia foi alcançado e liberto do poder das trevas, você também precisa cumprir a sua obrigação. Vamos evangelizar, vamos discipular, vamos ensinar, para que esses novos crentes possam começar um novo ciclo. Ou vamos viver só querendo aprender mais e não colocar em prática o que aprendemos e vendo o mundo cada vez pior, se perdendo, indo para o inferno. Qual a razão de termos essa motivação? Qual a razão de termos essa coragem de falar de Jesus? Obediência. Por isso nós devemos sim negligenciar o medo, negligenciar a timidez, negligenciar a preguiça e negligenciarmos outros fatores que porventura atrapalhem a nossa vida de evangelista. Todos nós recebemos a grande comissão. Isso apenas não é para pastores, nem para professores de EBD ou para evangelistas, não. Todos nós recebemos essa grande comissão. Nosso ideal como servo de Deus nessa igreja é um dia saber, o meu ideal particular, como servo de Deus nessa igreja, é saber que uma grande multidão de salvos foi alcançado, transformado, se prepararam e saíram para a última grande colheita, tendo como igreja mãe a igreja da Orla. Por isso, meus irmãos, mãos à obra, vamos aprender, vamos colocar em prática o que temos visto e ouvido. Vamos adiante, pois não é tempo de parar, não é tempo de descansar ainda. Em nossa EBD passada, que foi uma mesa redonda, alguém me perguntou, o professor Leonardo me perguntou sobre quantas pessoas a igreja, né, aqui da Orla, bem preparada, poderia alcançar em um mês. Eu parei, pensei, aí disse para ele, falei para vocês ouvirem também, 1000, sem pensar. 1000. Mas por que 1000? Não é muito em um mês? Não.
Olhem o exemplo da igreja primitiva em Atos 2, Atos 2, verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. 3.000 almas. Será que teremos condições? Está faltando espaço? Nós vamos arrumar outros espaços. Mas o Evangelho é dinâmico. E aí, uma outra situação, já também tratada aqui pelo evangelista Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, nos mostra ali em Atos 4, verso 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens de quase 5.000. Num dia só. Não no mês. Um dia só. Foram quase 5.000. Ou seja, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas dependentes do Espírito Santo, eram homens indultos, incultos, mas cheios do poder de Deus, para ensinar aqueles doutores que só Jesus Cristo salva. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. Atos 4, 13 e 14. Ou seja, o crescimento da igreja primitiva foi um crescimento exponencial, graças ao poder de Deus, manifesto na vida daqueles primeiros servos, que pode ser manifesto na tua vida e na minha vida, que pode ser manifesto nesta igreja, através inclusive da nossa EBD, que temos trabalhado para ter este sonho crescente. Crescimento em projeção geométrica, crescimento em projeção multiplicadora. O livro de Atos registra esse grande crescimento, e o evangelista Lucas nos deixa de falar em números específicos para dizer que crescia mais a multidão de crentes, mais e mais. Tantos homens como mulheres agregados. Quando eu citei agora há pouco que eram 5.000 homens apenas. Mas agora, Lucas novamente em Atos, capítulo 5, verso 14, nos deixa essa informação que crescia tanto e tantos, homens e mulheres, crentes. O crescimento da igreja exponencial foi resultado do crescimento da palavra de Deus na vida daquelas pessoas. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Depois de tudo isso aí, esse número só se multiplicava. E nós? O que temos feito? Temos dado a importância devida de nos aproximar de Deus,
de sentir o poder, como nós estudamos nos 2 primeiros ciclos. Primeiro ciclo, né? Segundo ciclo, terminados. Estudamos sobre nos aproximar de Deus, sobre sentir o poder da cruz, que nos resgata, que nos cura, que nos salva, que nos transforma e que nos dá poder. Para quê? Então, agora conectados com Deus, continuamente, estudamos nesses 2 ciclos que devemos ter uma comunicação irrestrita com Deus, ou seja, uma comunicação 5x5. Acredito que, de repente, eu possa estar alcançando algum militar comunicante. A comunicação 5x5 é aquela totalmente livre de ruídos, é aquela comunicação ampla, bem ampla, sem nenhum barulho que possa tirar um som de alguma palavra. Ou seja, crescemos em força, crescemos em autoridade, crescemos em comunhão. Para quê? Para quê? Aqueles homens e mulheres do passado não tinham quase cultura, não tinham internet, não tinham carros, não tinham aviões, não tinham comunicação via celular, via telefone. Não tinham teologia avançada e explicativa. Não tinha uma EBD de qualidade com os melhores professores desta cidade, posso afirmar. Então, o que fazia eles terem tanto sucesso? Sucesso esse que nós não temos hoje, para atingir esse alvo de 1000 que eu falei. Precisamos levar a sério o Evangelho, experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas e daqueles que crerão quando nós falarmos e o Espírito Santo estiver movendo-se em nós, nos impulsionando a abrir as nossas bocas para falar de Cristo. Levar as pessoas a Jesus é compartilhar as boas novas. Levar as pessoas a Jesus é livrá-las da morte eterna. Por isso, seja um canal de bênçãos. O meu desafio para cada um de vocês, alunos, professores, para esta igreja, meu desafio para a SBD. Compartilhe as boas novas, lance a semente, realize o evangelismo por amizade, procure portas abertas para compartilhar o Evangelho. Dê o seu testemunho de como você foi alcançado e de como você tem vivido. Organize-se como grupo e supra as necessidades dos seus irmãos. Fortaleçam-se na fé, porque com certeza, edificados e santificados, vocês estão sendo. Glorifiquem ao Senhor, mas também não deixem de evangelizar, porque essa igreja precisa de 4 pilares, os 4 que eu falei, já foram citados. Por fim, eu quero convidar a vocês, todos os alunos da nossa EBD, para uma reunião que será marcada nos próximos dias, assim que o nosso pastor retornar. Reunião essa que tratará com vocês, da EBD, e comigo, sobre o assunto que nos desafia nesse momento. Teremos um grande desafio, e na próxima lição, que será no dia 2 de agosto, nós iniciaremos o nosso 3º ciclo, que é o compartilhar, que eu acabei de falar com vocês agora. Compartilhe as boas novas,
lance a semente, realize evangelismo por amizade, procure portas abertas para compartilhar, dê o seu testemunho e organizem-se como grupos, suprindo as necessidades uns dos outros. Essas são as lições que nós trataremos no próximo ciclo. E que Deus possa abençoar vocês e as suas famílias, mesmo nesse momento de provação, mesmo nesse momento de pandemia que nós vivemos, há a necessidade de testemunharmos do poder de Deus para que sejamos uma igreja vitoriosa e para que o nosso Deus esteja presente na vida de cada um de nós e daqueles que ainda não foram alcançados. Amém.